Bom, vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje. O tema aqui é a estrutura estratégica de segurança patrimonial e prevenção de perdas no varejo, batendo bem forte na realidade dos supermercados. Por muito tempo, a segurança se resumia àquela clássica barreira nas portas de entrada e saída, né? Mas na prática, a gente vê que essa visão engessada simplesmente deixa o dinheiro escorrer pelo ralo. Nosso objetivo agora é virar essa chave, desconstruir velhos hábitos e entender a governança que protege o que realmente importa. E para começar a quebrar esses mitos, a gente tem que olhar para um número que é um verdadeiro cavalo de Troia: 70%. A realidade é que 70% das perdas no varejo vem de falhas operacionais e principalmente internas. Isso joga por terra aquela lenda urbana de que o cliente mal-intencionado, aquele que esconde um produto no casaco, é a maior ameaça. Nada disso. O perigo real já está lá dentro, respirando o mesmo ar e conhecendo muito bem as brechas da operação diária. Isso leva a gente a uma pergunta provocativa, mas absolutamente necessária. Quem é que está de fato protegendo o lucro? Se a estratégia se resume a colocar seguranças fardados na frente da loja, grande parte do negócio fica totalmente exposta a um sangramento contínuo. Literalmente tentar tampar um vazamento no teto enquanto o chão da casa está desabando. Segurança que não foca na margem de lucro só vende uma falsa sensação de paz. Parte 1. A realidade oculta das perdas, as verdadeiras fontes de vazamento no varejo. Vamos mergulhar fundo e entender exatamente onde esse dinheiro está se escondendo. Quando a gente mapeia a origem das perdas, a verdade aparece rapidinho. Sim, os furtos externos existem e têm seu peso, mas olha o espaço absurdo que os furtos internos, as fraudes operacionais, os danos logísticos e as famosas perdas desconhecidas ocupam. Os verdadeiros assassinos silenciosos das margens não entram pela porta da frente. Eles moram nas transações canceladas sem motivo, nos produtos que vencem na gôndola, na divergência daquele inventário que ninguém explica e, claro, no desvio interno. Para a gente ser bem específico e não ficar só na teoria, imagine as seguintes situações extremas de falhas ocultas. Um operador de caixa que simplesmente libera os produtos de um conhecido sem registrar. Ou então aquelas divergências gritantes na separação do estoque, cancelamentos fictícios e o pior de todos, o grande vilão do varejo, o conluio interno e externo. É quando o funcionário de dentro e a pessoa de fora combinam o ataque. Isso é um risco altíssimo porque burla as câmeras e os processos de um jeito cirúrgico, quase imperceptível. Parte 2. Vigilância não é prevenção, delimitando os papéis da segurança. É exatamente pela invisibilidade das fraudes que muita gestão comete um erro fatal por aqui. E a diferença entre as áreas fica clara como água. De um lado, a vigilância patrimonial foca no ambiente físico. Controles de acesso, rondas de perímetro, quem entra e quem sai. É uma força puramente tática. Do outro lado, a prevenção de perdas é um bicho completamente diferente. É analítica, envolve auditoria operacional minuciosa, investigação de fraude, checar inventário e analisar o comportamento no piso da loja. Misturar os dois é um desastre absoluto. Exigir que a mesma equipe faça tudo acaba matando a investigação e transforma profissionais altamente capacitados em meros porteiros de luxo. E tem uma frase que cravou exatamente isso na nossa pesquisa. A prevenção de perdas não deve ser apenas vigilância. Ela é operacional, investigativa e analítica. Afinal de contas, não dá para resolver uma fraude contábil imensa ou um desvio milionário na doca só vigiando a calçada da loja, não é mesmo? Parte 3. Abordagens e riscos jurídicos. As regras de engajamento. E muita atenção agora, porque uma pisada na bola aqui pode render processos milionários. Existem 3 passos sagrados, absolutamente inegociáveis, antes de interceptar qualquer suspeito. Passo 1. Confirmar a seleção do produto. Passo 2. Ter a visão clara da ocultação desse produto. E passo 3. A tentativa inegável de ir embora, a evasão sem pagamento. A regra é rígida. Sem a confirmação visual contínua, sem quebra, desses 3 pontos, ninguém faz a abordagem. Pular qualquer etapa é pedir para gerar um constrangimento ilegal fortíssimo e arcar com danos morais pesadíssimos contra a marca. Tem um outro ponto operacional que muita gente derrapa: o gerente da loja nunca, jamais, deve abandonar o barco para ir até a delegacia registrar uma ocorrência. A operação tem que continuar respirando, não pode parar. É exatamente para isso que serve uma equipe de prevenção independente. Eles resolvem os trâmites legais e a polícia, enquanto a liderança, continua focada naquilo que importa: gerir a loja e vender. Parte 4. Cultura e monitoramento inteligente. Vigilância 24/7 e governança. Como a tecnologia se une aos processos para criar uma barreira antifraude de verdade.
A estratégia de proteção 24 horas prova que a segurança não tira folga. Quando a loja está aberta, é monitoramento ativo, buscando o tempo todo por comportamentos suspeitos. Depois que fecha, a proteção patrimonial assume as rédeas físicas. E de madrugada, é a vez da tecnologia pesada entrar em cena. Rondas virtuais, cercas eletrônicas e alarmes inteligentes. E o coração de tudo isso é uma infraestrutura robusta que garanta a gravação das imagens por pelo menos 30 a 90 dias usando muita análise inteligente. E como a gente sabe se isso tudo está dando resultado? Medindo. A prevenção sai do instinto e mergulha de cabeça nos dados. Um comitê de governança sério precisa se reunir semanalmente com o RH e a operação para olhar para os indicadores vitais. Tem que medir o percentual mensal de perda, bater de frente com a acuracidade de inventário e ficar de olho vivo naquelas taxas de cancelamento de caixa. Sem acompanhar esses dados de perto, a gestão está simplesmente pilotando um avião de olhos vendados. Parte 5. A estrutura ideal por loja, escalando o seu projeto de segurança. Agora, como a gente faz essa governança toda rodar na vida real, no tamanho certo? Olha, uma coisa é certa, a abordagem de tamanho único é um fracasso garantido no varejo. Uma loja de bairro mais enxuta até consegue rodar bem com o líder de prevenção e fiscais dividindo a atenção das câmeras. Mas conforme a gente vai para supermercados de médio porte, a coisa muda de figura. A operação já precisa de coordenador regional e de um operador focado só para o circuito de câmeras. E quando falamos de hipermercados gigantes, aí a exigência é brutal, central rodando 24 horas, auditoria dedicada e investigação interna constante. A estrutura tem que crescer de forma cirúrgica junto com o negócio. E aqui entra um ponto crucial. Atuando como especialistas em segurança, a gente precisa bater muito forte nessa tecla. Planejar, organizar e estruturar a segurança de uma loja ou supermercado, seja ele grande, médio ou pequeno, exige a presença de um especialista real na área. O nível de risco jurídico, mapeamento de fraudes e toda essa tecnologia envolvida não tem espaço para amadores. É por isso que não poderíamos deixar de dar todos os créditos dessa análise técnica fantástica ao especialista Rafael Lopes, lá da @RL Consultoria Security. É justamente esse nível de expertise e profundidade contínua que separa as operações lucrativas daquelas que sangram dinheiro todo mês. O que nos deixa com aquela provocação final para toda a liderança no varejo. Diante de uma montanha de riscos, como o temido conluio interno, e de toda a demanda por governança e tecnologia, a operação possui uma estratégia real com especialistas ou apenas um porteiro cuidando da porta da frente? A resposta para essa pergunta, no fim do dia, é onde o lucro de fato sobrevive ou onde ele morre. Fica a reflexão para a gente pensar. Um grande abraço e até mais!